Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. Hoje eu quero trazer um terceiro vídeo sobre reflexão, mas ao mesmo tempo é uma série de vídeos que eu estou falando o que mudou. O que mudou na sua vida? Desde o começo de 2020, fiz um vídeo do meio por fim, com relação a esse mesmo tema, e agora estou fazendo um terceiro vídeo. O que mudou? Depois de tudo que aconteceu nesse mundo, em menos de um ano e meio, coisas trágicas, muitas mortes, muitos problemas, não só na família, mas também na sociedade. A sociedade está novamente num ato de mutação. Muitos acreditam que uma sociedade que está desenvolvendo, muitos acreditam que é uma sociedade que está se autodestruindo, mas a gente sabe, aqueles que estão pautados na palavra de Deus sabem que a sociedade está no fim. Nós estamos na sexta dispensação, a dispensação da graça, onde o Senhor e Salvador Jesus, Filho de Deus, trouxe a salvação. Mas o que mudou para a sua e para a minha vida, depois de tudo isso que aconteceu, de tanta destruição e devastação? Muitas pessoas estão fazendo o seu mundinho e não ampliando e vendo o tanto que está caótico o mundo, o tanto que o mundo está desordenado. O mundo que o homem cria, pensa que está indo para frente, continuando, progredindo, e na verdade ele está se autodestruindo. Eu acredito nisso. A Terra está chorando para a volta do Criador. A Terra está com sofrimento. A criação, os animais estão sofrendo. E o homem está sofrendo com isso e segue-se a vida. Segue-se do meu modo. Eu quero trazer uma reflexão sobre o que mudou na tua vida. Eu quero trazer uma reflexão sobre o que você está fazendo na tua vida. E para isso eu vou deixar versículos e vou explanar sobre eles, sobre o conteúdo que eles nos mostram. Está em Tiago, capítulo 4, na versão NVI, Nova Versão Internacional, no capítulo 4 de Tiago, do versículo 13 ao 17. Diz o seguinte a palavra de Tiago: ouça agora, vós que dizem, hoje ou amanhã iremos para este ou para aquela cidade, passaremos por um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece e por um instante de tempo e depois se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas presunções. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensai nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vou ler de novo o último versículo, 17. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Preste atenção que a carta de Tiago é uma carta de um tipo exortativa. Ela traz em versículos
de modo simples, rápido, direto, com ação e mostrando as coisas. É uma carta de ação, é uma carta de movimento. É uma carta onde tem nela 54 ordens diretas em 118, em torno de 118 versículos, 5 capítulos. Tiago dá um exemplo em 5 capítulos de fazer assim, ou é ou não é, ou faz ou não faz. Ou você é assim, ou você não é assim. Não pense que você faz isso, não pense que você faz aquilo. É totalmente envolvida em ação a carta de Tiago. Tiago aqui dá um exemplo de intenção de vida que cada um de nós leva. Essa reflexão minha. E faz 2 reflexões que eu falo sobre isso aí. O que mudou na tua vida? Desde a primeira reflexão que eu vou deixar na descrição, a segunda reflexão que eu vou deixar na descrição, até a reflexão de hoje, que é a terceira. E eu vou continuar falando e fazendo esse tipo de reflexão. O que mudou na tua vida? Como você está vivendo depois de 1 ano e meio no mundo caótico? Vidas foram tiradas, muitos acontecimentos, muitas coisas que nós, seres humanos, numa matriz fechada, medíocre, numa vida medíocre, nem imagina o que está acontecendo no mundo lá fora. Nem imagina no posicionamento global, no posicionamento articulado, na vinda do anticristo. E tem muita pessoa que está vivendo a vida normal. No versículo 13, que é interessantíssimo, ele fala: hoje ou amanhã iremos para aquela cidade. Quem é você para dizer o que você vai fazer? Quem somos nós para dizer o que vamos fazer? Tiago aqui dá uma explicação exortativa de que muitas pessoas fazem as coisas e fazem do jeito delas, do modo delas, como elas querem, na antropocentrização delas, da forma que elas querem. Se você faz tudo conforme sua forma e sua vontade, você é totalmente mundano e carnal. Totalmente mundano e carnal. Porque essa explicação de Tiago nos mostra que tudo devemos entregar para Deus. Tudo devemos pedir para Deus. Tudo devemos ser dependente de Deus na autoridade. Porque o mundo já está condenado. E para quem me conhece sabe que eu não meço palavras para falar. Isso está queimando no meu coração com relação a essa passagem faz um tempo. E estou estudando, meditando para fazer esse vídeo. Porque nós, seres humanos, somos medíocres. Achamos que temos o controle da vida e não temos. Como ele continua falando que a vida é como vapor. Olha que conclusão genial. Somos vapor. Morreu. Mais de 300 mil pessoas por causa dessa pandemia. Morreu. Metade da Europa está um caos. Para quem segue redes sociais, para quem segue pessoas que moram lá, para quem segue pessoas brasileiras que estão lá, sabe? Está um caos. A vida não é nada. A vida acaba de uma forma de repente, como aquele filminho, desenho da Disney. Se lembra quando pega fogo, os chapéus, os componentes daquele bombeiro, desenho do Pato Donald com relação ao bombeiro, aí fica só aquela estrutura de negócio e faz assim, acabou, já era, morreu. Não importa quem sejamos, como a gente é, o dinheiro que tem,
o status, a posse, as condições financeiras, nossa vida é acabou. Aí ele continua falando no versículo 15 que a gente tem que falar sim, pedir para Deus para abençoar as suas intenções, que ajude em sua caminhada de viver e como você está vivendo. No versículo 13 ele fala, vou para aquela cidade, para ali, para aquela situação, vou ganhar dinheiro. Não vai ganhar nada. Se Deus não permitir, você não atravessa nem de uma cidade para outra. Deus é o dono da vida. E o dono da vida pode tirar a morte. Ele é o dono. Está tudo centrado nele. E a maldição, volto a dizer, a terra está amaldiçoada, assim como eu e você. Mas só quem tem Jesus livra dessa maldição. Porque Jesus é a bênção da vida vindo de Deus. É a bênção da eternidade e reconciliação com Deus. Voltaremos a entrar na eternidade com Deus como Adão e Eva perdeu no Éden. E aqueles que já estão em Cristo e com Cristo, que aí eu volto a falar nessas duas frases, salvação e senhorio. Não adianta você achar que você é salvo, mas não tem um Senhor de Cristo, você está condenado ao inferno. O senhorio de Cristo é o Senhor da sua vida. Como você vive hoje? O que mudou na tua vida? E ele continua falando no versículo 16. Você esbanja vanglória, presunção. O ser humano pensa, essas três palavras que engloba tudo o que eu creio. Pensa, fala e age. Se o seu pensar, se o seu agir, se o seu falar não foca Cristo, não centraliza Cristo, só é do mundo. Então, se você está na sua vontade antropocêntrica, na sua vontade carnal, na sua vontade mundana, sendo contaminado pelo mundo, sendo contaminado pelo pecado, que o mundo já está no sistema, nesse maligno, nesse sistema pecaminoso, consumidor, egoísta, soberbo, antropocêntrico. Eu volto a falar sempre nessas palavras, e é só você estudar. E você vai ver que o ser humano está só se envolvendo nesse padrão, nesse modo de pensar, nesse modo de falar e de agir. E tem um controle da sua vida e você pode fazer o que quiser dela. Bulufa nenhuma. Você não tem controle de nada. Você não tem controle nem da tua vida. A vida não é tua, o corpo não é teu, a alma não é tua, o espírito não é teu. A terra não é nossa. O que você compra, deixou de comprar, não é seu. Você vai morrer, vai levar nada. Como Paulo fala para Timóteo, primeiro capítulo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Daqui a gente não traz nada e não vai levar nada. Ponto. Um cara poliglota, conhecedor da lei, profundo, extremoso, fariseu, de uma família de posse, cidadão romano, porque lá para a época de Paulo, para você ser cidadão romano, você tinha que comprar a patente, você tinha que comprar. Grego, judeu puro, o cara largou tudo por Cristo Jesus. Eu não estou falando da gente ser igual Paulo, estou falando da gente entender o que Paulo era, a essência de Paulo, a grandiosidade de Paulo, o porquê Jesus usou tanto Paulo assim para exaltar o nome de Cristo. E Paulo fez toda a vontade. Até na segunda carta de Timóteo ele fala, traz os papiros e a capa, porque eu estou sentindo frio, mas eu quero continuar estudando. Agora o ser humano faz uma faculdade, o ser humano hoje está num nível tão de mediocridade que eu estava analisando que um
um conhecedor da palavra, estava falando e ele fala 3 coisas que é batata. É certeza. O ser humano está com o emocional abalado, com a família abalada, o espiritual abalado nem se fala. O espiritual abaladíssimo. Você fala pedra, ele fala tijolo. Você fala arroz, ele fala feijão. E tem pessoas que querem bater de frente com a palavra de Deus. Que pessoas que querem bater de frente com a situação que está no controle de tudo. Nós não estamos no controle de nada. Nem daqui um segundo, nem daqui um milionésimo segundo. A gente não tem controle de nada na nossa vida. A vida é como um vapor, como ele fala no versículo 14. Oh, e preste atenção que esse maligno é uma referência de porte moral humano que foi afastado por causa do ato pecaminoso. Maligno aqui, nós temos uma natureza maligna. Eu já falei em outros vídeos, vou voltar a falar. Quem não gosta de ler, aí o problema é seu. E eu falo mesmo. Lê Romanos 3, Romanos 5 e Romanos 7. Paulo descrevendo o ser humano. Nós somos inúteis para Deus, nós não buscamos a Deus. Eu não tenho capacidade de buscar a Deus. É o Espírito Santo que faz isso em mim. É eu querer mais e eu ter sede de buscar mais. E o ser humano entra numa igreja, numa congregação, numa religião, numa religiosidade, num padrão mundano caído de mediocridade e fala, a minha religião é diferente da sua. Mas peraí, você sabe o que é religião? Você já buscou a tradução sobre religião? O que é religião? Vai estudar. Vai entrar na internet e buscar conteúdos para você falar. Para você falar que eu tenho uma religião diferente da sua. Você falar que Jesus não colocou religião aqui. Você falar tanto de baboseira que a gente escuta, tanto de mediocridade de ser humano que pensa que sabe alguma coisa. A minha resposta está aqui. Ó. Eu ainda tenho muita coisa para comprar e muita coisa para ler ainda que está aqui. Eu tenho que estudar mais ainda. E continuo estudando. Versículo 17. Diz o seguinte, portanto pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Fazer o bem é fazer o certo, o que deve ser feito. Como deve ser feito? Como você deve buscar e fazer o bem? Como você deve buscar em fazer o que é o certo para a tua vida? Nós temos uma sociedade que leva tudo para o lado pessoal. Uma sociedade que toda ferida emocionalmente, com sentimento abalado por pouca coisa. Como eu falei, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, toda destruída. Que é medíocre, não estuda, não busca, não aperfeiçoa, quer continuar nessa mediocridade, nessa Matrix, que nem no filme Matrix, não quer crescer, não quer amadurecer, só vai envelhecendo, mas continua sendo um menino birrento. Uma sociedade cheia de particularidade, como eu falei, não pode falar nada, não pode discutir nada, não pode se opor em nada. Faz beicinho, emburra, toda a infantilidade possível dentro de uma pessoa. Destruída emocionalmente, destruída financeiramente, destruída familiarmente, destruída espiritualmente, porque não tem espiritual nenhum. Porque espiritual se exerce pela capacidade de amadurecimento com relação a você, ao próximo e a Deus. Idade adulta e maturidade na meninice frustrada da vida. Que não conheceu na vida, porque não conhece nada, só murmura, só reclama, só... É como eu falei, medíocre. Não estou falando em obediência, eu estou falando em postura.
pela sua pessoa, se esconde na hipocrisia e na diplomacia, quer agradar gregos e troianos, como em um ditado popular. Não tem como. Você agrada a Deus, a Jesus, ou você está no mundo agradando o mundo. Ponto, não tem meio termo. E para finalizar, eu quero trazer com relação a Provérbios 16. Diz o seguinte: ao homem pertence os planos do coração, mas é o Senhor que vê a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Na versão NVI, então aqui dá uma sentença que para o homem qualquer coisa é qualquer coisa, mas para Deus não é qualquer coisa. Ou você está no padrão mundano, ou você está no padrão da Bíblia, de Jesus. Não existe segunda hipótese, não existe terceira hipótese, não existe terceiro meio. Ou é um caminho ou é outro. Ou é uma porta ou é outra. A sentença da frustração da tua vida é totalmente dependente de você. Você faz as escolhas da tua vida. Aí o problema é seu. Vai estudar, vai buscar conhecimento, vai ter mentores, vai ter pessoas para você dialogar, tirar informação, colocar informação, vai ver coisas que agregam para a tua vida. E eu quero trazer um único, pautado, direto, para todos com relação a um versículo. Para mim esse salmo é o salmo mais formidável, por isso que é o primeiro salmo. Diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Presta atenção. Aquele que está pautado na Bíblia, aquele que busca a Bíblia, aquele que está buscando Cristo, sabendo que não somos perfeitos, mas desde quando um ímpio, uma pessoa que não tem estrutura nenhuma, pode te aconselhar? Não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui deixa bem claro: nós devemos ser luz do mundo, sal da terra. Diferença. Fazer diferença e não ser mais um contaminado e achando que estão fazendo algo só porque a gente está no meio desse povinho. Eu não estou discriminando a humanidade. Eu estou discriminando o povinho que se diz que está fazendo certo, que vive a vida nessa mediocridade. E nós, como buscadores de Cristo, semelhança de Cristo, temos que afastar dessa situação. Temos que buscar Cristo Jesus na nossa vida. É essa a reflexão que eu quero trazer para vocês. Compartilhe, dá um like, se inscreva no canal se não for inscrito. Porque honra e glória é somente para Jesus. O que mudou na tua vida nesse 1 ano e meio? Reflete, analise como você está sendo melhor ou pior. Lembre-se, aquele que faz o bem sabe que o bem é o certo a fazer e não faz, comete pecado. A nossa vida é como vapor. Em nome do Senhor Jesus, honra e glória somente para Ele. Porque tudo vem dele e tudo volta para Ele. Até o próximo vídeo. Bye bye.